Estar orando essa semana, a gente precisa da oração dos irmãos. Então vamos para a palavra. Na semana passada, Carol me mandou uma mensagem me perguntando se eu poderia estar hoje compartilhando a palavra com os irmãos. E aí eu aceitei, foi no final de semana passado. E desde o momento que ela me chamou, eu fiquei nesse pensamento: o que eu vou falar, o que eu vou falar? E aí eu comecei a pensar, eu falei, não, beleza. E durante toda a semana passada e o início dessa semana, tinha uma palavra muito forte que manda em meu coração, que falou muito ao meu coração de uma passagem, em que eu fiquei meditando alguns dias. Eu falei, beleza, Senhor, então é essa palavra. Já estou meditando há algum tempo, vai ser mais fácil para eu discorrer sobre ela. E aí na segunda pela manhã eu falei, beleza, vou preparar com antecedência para deixar tudo certinho. Preparei todo o esboço, já deixei tudo certo. Estudei a palavra segunda, na terça estudei de novo, até mostrei para minha esposa e falei, olha, eu vou falar sobre isso, isso, isso. Ela falou, não, tá bom, a gente debateu, e ela acrescentou algumas coisas. Eu, beleza. Hoje pela manhã, eu acordei bem nervoso, falei, não, eu tenho que dar mais uma revisada, porque para eu falar certinho. E eu fui logo pela manhã dar essa revisada. Só que aí eu tinha que fazer meu tempo de devocional e depois dar a revisada. Só que eu falei assim, Senhor, eu acho que eu vou pular o tempo de devocional hoje, eu vou fazer meu devocional pensando na palavra, porque eu estou nervoso aqui. Só que aquilo não me caiu bem. Eu falei, não, peraí, deixa eu ter meu tempo de devocional, deixa eu ter o meu tempo a sós com Deus, depois eu penso na palavra. Porque creio que vale muito mais a gente ter nosso tempo de intimidade com Deus, viver realmente esse relacionamento, do que a melhor mensagem possível. E eu fui ter meu tempo de devocional. E lá em casa a gente tem lido agora as cartas de Paulo. E hoje eu estava para ler 2 Timóteo. E aí eu fui lendo. E 2 Timóteo é uma carta muito linda de Paulo. E enquanto eu estava lendo, um versículo me chamou a atenção. 2 versículos, na verdade. E esse versículo ficou muito forte na minha cabeça. Eu falei, não, Senhor, o Senhor vai mudar a palavra agora, Senhor. Já é de manhã, eu vou falar de noite, Senhor. Não tenho essa capacidade, Senhor, de preparar a mensagem num dia. E eu senti muito forte de Deus que era esse versículo. Eu falei, então, Senhor, se é o Senhor, me ajuda, porque sozinho eu sei que eu não consigo. E é muito incrível, porque quando realmente é de Deus, parece que as coisas fluem de uma maneira tão rápida e tão natural. E aí eu comecei a meditar. Eu sempre gosto de fazer tipo um brainstorm do texto, começando escrevendo um monte de coisa, o que eu vou pensando, para depois acertar certinho. E foi tão rápido, e eu fui fluindo a palavra, e Deus mudou a palavra hoje de manhã, e como eu fui abençoado por essa palavra, eu espero que os meus também sejam abençoados. A minha palavra está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Não está lá no Data Show. Pedi para os irmãos abrirem a Bíblia, abrirem o celular, quem trouxe aí o quê? Vamos abrir. Hoje em dia, com Data Show, a gente acaba nem usando muito a Bíblia, né? Mas vamos lá. Hoje tem alguns textos aqui. Vamos fazer um desembanhar a Bíblia aí, para a gente meditar do que Deus tenha para falar para a gente hoje. 2 Timóteo 2, a partir do verso 20. Diz o seguinte: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, meu Pai. Te agradeço por essa manhã que o Senhor falou comigo essa palavra, meu Pai. E eu te peço que, assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor transmita essa palavra hoje, meu Pai. Eu estou aqui hoje apenas como um canal do Senhor. E eu preciso que a palavra venha do Senhor, meu Pai. Me usa nessa noite, meu Pai. E que estejamos realmente com os corações prontos a ouvir a Tua palavra, meu Deus. Que a gente não venha aqui realmente com uma palavra que a gente queira ouvir, meu Deus, mas com a palavra que o Senhor quer que a gente ouça essa noite, meu Pai. Espírito Santo, eu te agradeço pela Tua presença sobre esse lugar, meu Pai. Uma Tua presença, meu Deus, manifestada através das orações, através das músicas, através da direção, das pessoas que estão nesse lugar, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto eu estava meditando sobre essa palavra,
me veio à cabeça, sabe quando a gente vai fazer um enxoval? Por exemplo, eu e minha esposa, a gente se casou em dezembro do ano passado, e a gente estava arrumando a nossa casa, a gente fez um enxoval, ganhamos algumas coisas a gente comprou, mas que dentro desse enxoval, acho que todo mundo é assim, a gente tem alguns utensílios, por exemplo, na cozinha, que são os utensílios do dia a dia, um prato comum, um talher, um copo, uma travessa, que seja do nosso dia a dia. E a gente tem aquele utensílio que a gente usa apenas em ocasiões especiais. Não sei se vocês têm isso. Sabe aquele prato mais bonitinho, aquele copo com os detalhes diferentes, em que a gente usa quando a gente recebe uma visita, ou quando é alguma comemoração especial dentro de casa. A gente não usa todo dia, a gente usa nessas ocasiões. E é interessante que o Paulo está falando exatamente sobre esses utensílios e a sua diferença. Paulo está colocando que a gente tem vasos de ouro e prata que são usados nessas ocasiões especiais e você tem vasos usados para fins desonrosos. Se você pensar, são dois vasos. São dois que, teoricamente, servem para a mesma coisa. Quando você tem seu prato diferente que é para visita, não serve a mesma coisa do prato que é comum, que você usa no dia a dia, mas ele tem uma beleza, ele tem um diferencial, aquele prato diferente, aquele copo, aquele talher que você coloca. E a mesma coisa que Paulo está falando aqui. Mas qual será, avaliando nossa vida, realmente pensando no nosso dia a dia, se você fosse esse vaso nas mãos de Deus, será que você é um vaso qualquer? Você é o outro vaso, que é o vaso comum? Ou você é o vaso de ouro, o vaso de prata? Aquele vaso que Deus tem prazer em mostrar para as visitas. Olha, esse vaso aqui que eu montei. E vamos meditar como que a gente pode descobrir qual vaso a gente é. É interessante a gente pensar que quando a gente passa a gente decide seguir a Jesus, a gente decide a salvação, o batismo, a nossa vida cristã ela não acaba ali. Do tipo, eu aceitei Jesus, acabou, morreu, foi para o céu. Não, a gente vai ter uma caminhada aqui na terra depois desse processo. Alguns mais tempo, alguns menos, mas dentro dessa caminhada que a gente tem, a gente passa por um processo de santificação. Um processo em que a gente tem que alcançar a santidade. A salvação, o aceitar Jesus é algo que é um processo, algo pontual, tipo, aconteceu. Agora, a santificação é um processo que está acontecendo e que a gente só vai terminar ou quando a gente morrer ou se Jesus voltar antes disso, porque a gente está sendo santificado, a gente está buscando a santificação diariamente no nosso dia. E tem alguns versículos na Bíblia que a gente encontra falando sobre santidade. Eu vou ler aqui porque são alguns e para ser mais rápido. No Antigo Testamento, a gente tem um exemplo, por exemplo, de Levítico 19:2, que diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Lá em Novo Testamento, a gente tem 1 Pedro falando: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. 2 Coríntios 7:1 fala: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Hebreus 12:14, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a gente tem outros exemplos de versículos nos chamando à santidade. E qual seria a nossa resposta a esse chamado? Será que a gente vai se manter, não, diferente a isso? Não, vou não, deixa quieto isso, já aceitei Jesus, segui aí o que a vida me der. Ou será que a gente vai cumprir esse chamado de Deus para nós, de sermos santos, e assumirmos esse processo de nos santificarmos todos os dias em nossa vida? Como eu conheço essa igreja, eu sei que hoje todos aqui escolheram e escolhem a santidade. Eu queria que a gente discutisse 3 pontos sobre essa questão de santidade. O primeiro ponto é como iniciar uma vida de santidade.
Verdade? Então, aí vocês perguntando, beleza, olha, eu preciso alcançar a santidade, mas por onde eu começo? Onde é o pontapé inicial para eu começar a minha vida de santidade? Eu fui buscar a definição de santidade. E a definição que eu encontrei legal foi: trata-se da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro. Então, santidade é você ser separado, é você renunciar o que é impuro. Mas aí você vai perguntar, ok, olha, mas como é que eu vou saber o que é impuro para eu me santificar, para eu me retirar disso? Será que por nós mesmos a gente consegue identificar, falar, não, isso aqui é puro, isso aqui não é impuro, então eu vou por aqui. Ah, não, aquilo ali não. Será que por nós a gente tem força? Né? E quando a gente vai ler João 16, a partir do verso 7, a gente vai identificar quem é que vai nos ajudar a mostrar o que é puro, o que não é puro, para que a gente possa dizer sim ou não para o que vier. João 16 fala o seguinte: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso é Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, essa é a boa notícia. A gente encontrou agora o caminho para descobrir o que é certo e errado. Porque Jesus mesmo falou que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, que começou lá em Atos 2, no período de Pentecostes, o Espírito Santo ia convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo que vai nos mostrar o que é pecado, o que não é pecado. Mas ok, mas como é que a gente recebe o Espírito Santo? Será que é só andar pela rua aí, do nada, o Espírito Santo entrou dentro de nós e está assim? Não é assim não, tem um caminho. E o caminho para a gente poder viver essa vida de santidade, começando por recebendo o Espírito Santo, é arrependermos dos nossos pecados. Lá em Atos 3 fala o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Mas além de arrepender-se dos seus pecados, a gente precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confessar com nossa boca e nos batizarmos. Romanos fala que se com sua boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então esse é o caminho para você receber o Espírito Santo. Primeiro, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, confessar com sua boca e se batizar. Não sei como é que é a vida de vocês, se todos aqui já realmente aceitaram Jesus, já deram esse pontapé inicial para a santidade aceitando Jesus, ou se hoje é o dia que Deus separou para você aceitar Jesus. E o caminho é esse. É se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus, confessando com sua boca, e se batizar. Em Atos 2 vai falar que Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então a gente aprendeu que para a gente dar o início a essa vida de santidade, a gente precisa receber o Espírito Santo na nossa vida, porque é o Espírito Santo que vai nos convencer que o que a gente está fazendo é errado ou não. Sem ele, a gente não tem condições de fazer esse discernimento. Até porque sem Jesus, sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente está no mundo. E aí, o que é certo, o que é errado, acaba não tendo muito essa direção para nós. Então, vamos começar recebendo Jesus, recebendo o Espírito Santo sobre nós. Mas beleza, demos o pontapé inicial e identificamos como iniciar essa vida. O segundo ponto é como viver nessa vida de santidade. E quando eu estava meditando sobre esse ponto, eu falei, como é que a gente vai viver? Eu lembrei de um texto que está lá em Gálatas 5. E eu até postei esses dias um vídeo sobre Gálatas 5. E é interessante que quando eu estava meditando, umas semanas atrás, quando eu postei vídeo sobre esse texto, eu achei interessante porque muitas pessoas vão falar para a gente que é impossível viver em santidade. É impossível, no mundo que a gente vive, com todos o que a gente é oferecido para nós nesse mundo, é impossível viver em santidade. Mas não, é possível. E Gálatas 5 vai mostrar isso, porque ele fala o seguinte:
Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e olha o que ele fala, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A gente não faz o que a gente deseja, a gente faz o que a gente tem alimentado direito. Eu lembro no passado, quando eu coordenava a célula na minha faculdade, tinha um colega de classe que sempre quando a gente falava sobre esse texto, ele colocava essa briga entre carne e espírito como dois lutadores de sumô lutando. E toda vez que a gente fazia alguma coisa da carne, é como se a gente estivesse entregando um prato de macarronada para o lutador de sumô da carne. Toda hora que a gente fazia alguma coisa do espírito, a gente está entregando uma macarronada para o espírito. E a gente botava eles para lutar. Quem é que ia vencer? Quem estava mais alimentado, não é verdade? E na sua vida, você tem alimentado mais a carne ou você tem alimentado mais o espírito? E você sabe a resposta. Não precisa falar agora, só pensa. Será que no seu dia a dia você tem alimentado mais o Espírito Santo que vive dentro de você? Ou você tem alimentado a carne que também está dentro de você? E aí quando a gente alimenta a carne, mais do que alimenta o Espírito, aí sim fica difícil viver em santidade. Porque o nosso dia a dia está para alimentar a carne. Mas quando o nosso Espírito é alimentado diariamente, quando a gente vive pelo Espírito, é como Paulo fala em Gálatas, de modo nenhum a gente vai satisfazer o desejo da carne, de modo nenhum a gente vai fugir de santidade, se a gente alimentar diariamente o Espírito. Mas, beleza, vocês podem perguntar, e como é que a gente alimenta o Espírito? Eu acho que isso talvez seja a resposta mais básica de todos. Primeiro, leitura bíblica. Se eu perguntar aqui, hoje, não precisa ser na semana, quem aqui, não precisa levantar a mão não, quem aqui leu pelo menos um capítulo da Bíblia? Seja em casa, no trabalho, no ônibus, no carro, o que foi? Será que você separou um tempo para ler pelo menos um capítulo da Bíblia? Seja qual for, de Gênesis e Apocalipse? A gente tem um privilégio muito grande de viver em um país em que a Bíblia é livre. A gente pode andar na rua sem ter medo de ser preso porque a gente está com a Bíblia. Porque tem muito cristão aí que está louco para ter uma Bíblia e a gente está desperdiçando essa oportunidade. Porque a gente não para um tempo para ler a Bíblia. E aí você pode dizer, não, mas minha vida é muito corrida, como é que eu vou ler a Bíblia? Aí é questão de prioridade que você está dando. Não tem como a gente... Se tua vida está tão corrida, aí sim que você tem que orar. Aí sim que você tem que ler a palavra. Porque é isso que vai te fortalecer para viver essa vida corrida. A gente precisa ter esse momento de devocional diário, lendo a palavra de Deus, meditando nessa palavra. Não é só ler para botar lá no seu diário, no seu calendário e falar assim, check, já li hoje. Já li hoje, já li hoje. Mas se você sabe que você leu, você nem sabe. É meditar sobre aquela palavra de Deus. Você está orando, você está lendo, não importa. Você tem 4 capítulos para ler, você vai ler meditando os 4 capítulos. E pede a orientação do Senhor. Talvez você vai parar num versículo e vai ficar nesse versículo lá, vai ficar... Porque Deus quer falar através desse versículo. Então, medite na palavra do Senhor. Eu gosto sempre de ler a Bíblia com um marca-texto e com uma canetinha e meu caderninho do lado. Porque eu gosto de ler marcar os versículos que mais me chamaram a atenção. Algo que eu recebi do Senhor, eu vou anotando, eu tenho sempre meu caderninho. Minha Bíblia é sempre marcadinha, porque eu gosto disso. Eu gosto e é importante, sabe, você escrever, porque você vai aprender muito mais ao escrever. E a gente tem diversos versículos falando da importância da palavra, da leitura. E um deles que fala é João 17, que fala, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119 fala, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Você quer não pecar com o Senhor, você precisa guardar a palavra. E para guardar a palavra, você tem que ler a palavra, não é verdade? Você não vai guardar uma coisa que tu nem sabe o que é. Então, bora ler a palavra, bora meditar sobre a palavra. Mas algo a mais que a gente pode fazer para alimentar o Espírito. Se a gente tem leitura da palavra, o que vem sempre junto da leitura da palavra? A oração. E eu vou juntar nessa oração com o jejum. Eu acho sensacional quando a gente vai ler o Sermão do Monte
que é um conjunto de ensinamentos que Jesus colocou. E quando Jesus vai falar sobre oração e jejum, Jesus fala assim, ó, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem, Jesus não fala assim, ó, se vocês orarem, sabe, caso vocês queiram jejuar, vocês façam de tal forma. Não, Jesus fala assim, ó, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Ou seja, precisamos orar e jejuar. Precisamos investir tempo conversando com o Pai na oração. E não é oração rápida pré-almoço, não, Senhor, abençoe essa comida, nem que sabe que você está orando, porque você já está com fome, e faz aquilo correndo e acabou, não. Ou de noite, quando você está com sono, já acabou, está quase caindo, falando assim, não, é investir tempo. Acorda um pouquinho mais cedo, para o momento do seu dia, sabe? Investe meia hora, 1 hora, para conversar com o Senhor, sabe? Uma coisa que eu gosto de fazer, para que eu possa lembrar as coisas de orar, eu tenho meu caderninho, o mesmo que eu uso para escrever, eu boto todos os meus pedidos de oração ali. Eu boto, orar para o meu trabalho, orar por isso, orar por aquilo, e eu vou orando e orando por cada um daquele. E isso me ajuda a ter uma ordem na minha oração e eu não esquecer nada. E quando você coloca no papel todos os seus pedidos, é impossível você ficar 10 minutinhos só orando, sabe? Porque é tanta coisa, sabe, que tu tem que orar, sabe, que não tem como investir só 10 minutinhos. 10 minutinhos tu fica só louvando o Senhor, porque não tem como. Então, vamos investir tempo orando ao Senhor, sabe? Acorda de madrugada é um tempo importante para a gente estar orando, porque parece que está tudo silencioso lá fora, e senta no seu quarto, ajoelha lá e fala, Senhor, fala comigo, sabe? Além da oração, a gente precisa jejuar. Jejuar é você matar a sua carne, matar o seu eu, para que você tenha mais de Deus. É isso o jejum. É você se aproximar e conhecer mais de Deus. Você não jejua buscando um carro, você não jejua buscando a conversão de alguém, você não jejua procurando outra coisa, senão a presença de Deus. É isso que você faz jejuando. Se você quer orar por alguém, se você quer buscar algum bem material, você vai fazer isso um propósito de oração. Mas jejum não é para isso. Jejum é você matar a sua carne e você permitir que o Espírito Santo tenha mais liberdade ao se aproximar mais de jejum, ao aproximar mais de Deus. Então, precisamos praticar o jejum, fazer isso como uma prática semanal. Separar um dia da semana, ou, sei lá, durante toda a semana, eu vou ficar sem comer em espírito de oração até meio-dia. Ou eu vou fazer, toda quarta-feira eu vou ficar até 6 horas. Se você não aguenta fazer um jejum muito longo, vai crescendo. Fala assim, eu vou ficar até o meio-dia só, até 10 da manhã. Acordei 7, eu vou ficar até 10 da manhã em oração e jejum. Semana que vem, tu tenta aumentar um pouquinho mais, Você vai ver o quanto você vai ver um crescimento espiritual na sua vida e quanto vale a pena orar e jejuar. O outro ponto para a gente crescer o Espírito Santo dentro de nós, crescer, viver com esse Espírito, é a comunhão. Cristão não pode andar sozinho, precisa andar em comunhão. A gente precisa ter esse momento de igreja para a gente poder crescer junto, porque é um com o outro. E além do tempo de igreja, é o tempo de célula. A gente tem feito esse trabalho de célula na nossa igreja e tem sido um tempo abençoado. Eu trabalho ali com a célula dos jovens e toda terça-feira é algo incrível de Deus naquele lugar. Deus fala conosco, Deus fala no coração. É um tempo que a gente pode estar também descontraído, conhecendo mais os nossos irmãos. E quem não faz parte de célula, por favor, procure hoje mesmo uma célula, porque é de suma importância esse tempo de célula. A gente não pode andar sozinho. O tempo de célula é importante porque é muito mais fácil eu saber que o meu amigo, meu irmão, está passando por alguma dificuldade quando eu tenho um relacionamento bem maior com ele. Que às vezes na igreja é difícil. Não tem tempo da gente conversar, da gente saber de um dos problemas do outro. Mas célula tem esse propósito. Então, vamos buscar uma célula para participar, porque é isso que vai nos ajudar a vivificar o Espírito dentro de nós. Aí, quando a carne vier, fica bem mais fácil lutar contra ela. Hebreus 10 vai falar sobre a importância disso, que fala assim, importemo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então,
Essa é a forma da gente viver em santidade, é viver pelo Espírito, através da leitura diária, oração e jejum diário e comunhão com os irmãos. Amém? E como terceiro ponto e último ponto, a gente aprendeu então esse pontapé inicial, como dar início à santidade, a gente aprendeu como que viver em santidade, e o terceiro ponto é o porquê de uma vida em santidade. E eu poderia ser rápido aqui e falar assim, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, Jesus falando, e aí os profetas, todo mundo falando aqui, é porque a gente tem que viver, então é ponto, acabou, não tem conversa. Mas é interessante a gente meditar sobre esse texto que eu falei no início. Nós precisamos andar em santidade, porque só assim a gente vai viver o que Deus tem para nós. E é algo incrível, incrível, sobrenatural que Deus tem para nós. A gente precisa nos apresentarmos a Deus não como um vaso qualquer, mas como um vaso de ouro e prata. A gente precisa, como o texto fala, ser instrumento para propósitos especiais, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Nós precisamos viver em santidade, viver o propósito que Deus tem para nós, porque Deus tem grandes coisas a realizar na sua vida. Eu sei que a gente espera, nossa maior esperança, o que a gente está mais ansioso é quando a gente vai encontrar Ele na vida eterna. Mas não é porque a nossa esperança está só lá na frente que a gente vai viver de qualquer forma aqui. A gente precisa viver nesse mundo da melhor forma possível. E a melhor forma possível que a gente pode viver nesse mundo é se apresentar a Deus em santidade, para assim poder viver essa boa obra e sermos úteis para o que o Senhor tem para nós. E diante de tudo isso que eu falei agora, onde é que você se encaixaria? Será que você pode falar para mim, Oliver, eu estou sendo formado como um vaso de ouro e prata, um vaso útil para o Senhor, um vaso preparado para a boa obra do Senhor? Ou será que você vai falar, putz, Oliver, eu sou um vaso de madeira, eu aceitei Jesus, mas eu estou tão em pecado, sabe? Eu estou tão longe de Deus, talvez não em pecado, mas longe da presença dEle. Será que hoje não é um dia em que você vai decidir por uma vida em santidade, por uma vida completa no que Deus tem para você? Mas não uma santidade qualquer, não uma santidade só em algumas áreas da sua vida. Jesus não quer algumas áreas da sua vida, Jesus quer você inteiro, em todas as áreas da sua vida. E enquanto eu estava preparando, eu lembrei de um livro que eu estava lendo, eu não lembro o nome, mas é da Stormy O'Martian, que ela contou a história dela, que a mãe dela era aquela mãe meio maníaca por limpeza, em que a casa dela inteira era linda, limpíssima. Só tinha um quarto, que era o quarto extremamente bagunçado, tudo poeirado, cheio de coisa, e esse quarto sempre vivia trancado, a ponto de que toda hora que elas iam receber visitas, a mãe apresentava a casa inteira, mas não apresentava aquele quarto permanecia lá, sujinho, guardado e trancado, que nem as próprias pessoas da casa tinham acesso àquele quarto. E ela faz uma comparação, porque muitas vezes nossa vida é a mesma coisa. A gente fala, Senhor, toma aqui, eu vou ser santo nessa área, eu vou ser santo aqui, eu vou ser santo aqui, mas nisso, deixa eu botar um pezinho no mundo, deixa eu comandar essa parte aqui, porque, não, eu vou ficar sujo aqui mesmo. Será que você é assim? Será que você tem se entregado, Deus, toma por completo, só deixa eu aqui na faculdade viver um pouco com a minha vida? Só deixa eu aqui no meu trabalho viver minha vida? Só deixa eu aqui com o meu relacionamento no mundo? Só deixa eu aqui, e aí você está em áreas na sua vida que você não tem entregue para Jesus. Hoje é o tempo que Jesus quer você por completo, uma santidade por completo. E eu pensei em formas de poder terminar essa mensagem e de talvez convocar quem quisesse viver em santidade para ficar de pé. Só que eu não queria
fazer um apelo em que algumas poucas pessoas levantassem, ou que eu supusesse que vocês não fossem levantar. Então, eu queria pedir que todo mundo ficasse de pé nesse momento. E como esse momento de ficar de pé, você vai falar: Senhor Jesus, eu quero viver nessa santidade. Quero que todo mundo fique de pé, porque eu quero que todo mundo viva essa santidade que Deus nos chamou para viver. E de pé mesmo, você vai fechar seus olhos. E você vai fazer como o salmista fez lá no Salmo 139, falar assim: ó Deus, sonda o meu coração, conhece lá no fundo e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho, guia-me pela vereda eterna. Pede para o Senhor sondar o seu coração, para ir lá fundo, onde muitas vezes você tem escondido por algumas camadas. E se o Senhor te revelar alguma área, você vai pedir perdão ao Senhor nesse momento, pelo pecado que você praticou, ou por ter escondido alguma coisa dele. E você vai falar assim: ó Deus, a partir de hoje, eu quero uma vida de santidade por completo. Eu quero que essa área viva em santidade também. Ou talvez você nem começou a viver em santidade, porque você não entregou sua vida a Jesus. Hoje é o dia de você fazer essa decisão. Aceita Jesus. Se arrependa dos seus pecados, confesse com sua boca que Jesus é o Senhor, que você precisa dele, que a sua vida depende dele, e busque viver uma vida de santidade. Permita que o Espírito Santo entre sobre a sua vida agora. Talvez você esteja um pouco longe, mesmo dentro da igreja você está longe do Senhor. Você permitiu viver simplesmente uma religião e está vindo aos cultos, mas não está buscando o Senhor, está vindo aqui apenas para bater um ponto. Hoje é o dia que o Senhor te chama para viver uma vida completa ao lado dele, uma vida de entrega ao lado dele. Senhor Jesus, maravilhoso e poderoso Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai, porque tu és, meu Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela grandiosidade, por quão santo o Senhor é, quão poderoso o Senhor é, meu Deus. O Senhor é Criador dos céus e da terra, meu Pai. Toda a galáxia, meu Pai, com toda a sua grandeza, foi criada por obras da sua mão. E mesmo algo tão grande como a galáxia não é capaz, meu Deus, de chegar perto à tua grandeza, meu Pai. Senhor é Deus poderoso, meu Deus, em que desde o início do mundo o Senhor cuidou de nós, meu Pai. É lindo ver, meu Deus, o teu cuidado, meu Deus, sobre Noé e sua família, meu Pai. O seu cuidado, meu Pai, com o seu povo, meu Pai, lá no Egito, ao mandar Moisés como líder ali para salvá-los, meu Pai. O seu cuidado, meu Deus, com todo o povo de Israel durante todos aqueles anos, meu Pai. Mesmo, meu Pai, muitas vezes o povo se afastando do Senhor, indo buscar outros deuses, o Senhor ia lá e buscava eles de volta. Oh Deus, obrigado pelo teu cuidado sobre Daniel ali na cova dos leões, oh Pai. Obrigado, meu Deus, sobre o teu cuidado, meu Deus, mandando o teu filho. Oh Deus, obrigado, meu Deus, pela cruz, meu Pai. Obrigado, Deus, pela tua morte, meu Deus, porque isso nos trouxe vida, meu Pai. O Senhor nos comprou por um alto preço, Senhor Jesus. E eu te agradeço ainda mais, ó Deus, porque a cruz, porque a morte não te conteve, meu Deus. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, meu Pai. Não tem como ir procurar restos mortais em túmulo nenhum, porque o Senhor está vivo e hoje assentado à direita do Pai. Governa sobre tudo e todos. Em breve vai voltar para nos salvar e nos levar para a morada eterna preparada para nós, ó Pai. Ó Deus, que ansioso, estamos ansiosos, meu Pai, pela tua volta, meu Pai. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, retorna, Deus. Ó Deus, enquanto estamos nesse mundo, meu Pai, queremos te buscar, meu Pai. Queremos te adorar, Senhor Jesus, embora muitas vezes seja difícil, meu Pai, queremos levantar as nossas vozes, as nossas mãos, ó Pai, para te louvar, meu Pai. Não importa o sofrimento que
venha aparecer em nossa vida dificuldade, seja financeira, seja uma dificuldade de doença, seja algum problema em nossa família, em nosso trabalho, a dificuldade em nossas faculdades, meu Pai. A gente vai estar sempre com as mãos e com a voz levantadas para te louvar, meu Pai. Espírito Santo, Deus, como eu amo a passagem de Atos, Deus, em que Paulo e Silas, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a tamanha dor, presos ali, meu Pai, eles te louvaram, meu Pai. E eles não te louvaram, Deus, por saber que ia acontecer aquele terremoto e que ia libertar eles, não. Eles te adoravam, mesmo que aquilo não acontecesse, meu Deus. Isso é muito forte, meu Deus. Que venhamos a aprender com Paulo e Silas e te louvar, meu Pai, independente do que estivermos passando, meu Pai. Louvarmos por quem Tu és, porque o Senhor não muda, meu Pai. A gente pode mudar, meu Deus, mas o Senhor não muda, o Seu caráter não muda, meu Pai. E, ó Deus, nos ajude-nos a Te louvar, meu Pai. Ajude-nos, Senhor, a apresentarmos ao Senhor com louvor, meu Pai, com adoração ao Teu nome, meu Pai. Espírito Santo, meu Deus, que a Tua igreja, Deus, que a igreja PIB do Ingá seja uma igreja que seja conhecida por Te louvar, meu Pai, por engrandecer o Teu nome, meu Pai, por buscar ao Senhor, meu Pai. Levanta a nossa liderança, levanta o nosso povo, levanta cada membro dessa igreja, meu Pai, para Te louvar, para Te exaltar e para buscar o Teu santo nome, meu Pai. Espírito Santo, meu Deus, e que esse louvor não se contenha nessas quatro paredes, que essa adoração, que essa atmosfera do Teu Espírito, meu Deus, não se contém aqui, meu Deus, mas encha-nos, meu Pai, para que a gente transborde por onde a gente passar, meu Pai. Que o Ingá, que Niterói, que o Brasil seja impactado por essa palavra, meu Pai. Uma palavra de amor, uma palavra de transformação, uma palavra de salvação, a palavra que venha do Senhor Jesus, meu Pai. Espírito Santo, que essa igreja seja um canal de cura, meu Pai. Cura, meu Deus, porque sabemos que tantas pessoas, meu Deus, ao nosso redor, aqui mesmo no Ingá, meu Pai, em Niterói, têm passado por tantas dificuldades, meu Pai, em sua saúde, meu Pai. Que sejamos agentes de cura, meu Pai, que possamos, através de nossas mãos, sermos canais do Senhor de cura, meu Pai. Que a gente não venha ficar com medo, se conter, meu Pai, mas que a gente venha ser agente de cura para as pessoas ao nosso redor, meu Pai. Espírito Santo, Deus, eu repreendo todas as doenças psiquiátricas, meu Pai, toda ansiedade, toda depressão, todo distúrbio psiquiátrico, meu Pai, todo pensamento suicida, meu Deus, seja repreendido em nome de Jesus. Tenha sua mente sã, tenha sua mente curada agora em nome de Jesus. Que não seja uma cura simplesmente aqui dentro, mas quem estiver passando por dificuldade ao entorno da igreja, que seja curado agora em nome de Jesus. O poder do Senhor invade a sua sala, invade o seu quarto, invade o seu banheiro, a sua cozinha, em nome de Jesus. E você é curado agora em nome de Jesus. Se há algum problema físico dentro do seu coração, dos seus ossos, nos seus nervos, seja no problema gástrico, meu Deus, seja qual problema, um problema de câncer, um problema na sua visão, seja curado agora em nome de Jesus. O poder santo de Jesus te cura nesse momento e te dá novamente seu corpo são, o seu corpo restaurado. Não importa o que os médicos disseram, o Senhor é o médico dos médicos. E nesse momento Ele vai fazer o que nenhum médico consegue. Ele vai te curar, vai te libertar desse problema agora em nome de Jesus. Mas acima de tudo, meu Deus, mais do que cura, oh Deus, nós queremos salvação, meu Pai, porque sabemos que esse mundo é passageiro, mas estamos olhando lá para a eternidade, meu Pai. Deus, salva a nossa nação, meu Pai. Salva o povo brasileiro, salva o povo desse mundo, meu Pai. Que sejamos agentes para cumprir o Teu ID, meu Pai. Que a gente não fique conformado com o nosso familiar, com o nosso colega de trabalho, com o nosso amigo que está no mundo. A gente não pode se conformar com isso, meu Deus. A gente tem que pregar a Tua palavra, a gente tem que levar, a gente tem que ser canal de salvação para essas vidas, meu Pai.
Espírito Santo, Deus, dá-nos a Tua palavra, dá-nos o Teu Espírito e dá-nos ousadia. O Senhor não nos deu espírito de fraqueza, espírito de covardia, mas de poder. E nesse momento a PIB do Ingá está sendo invadida pelo Teu poder, ó Pai. Espírito Santo, meu Deus, que sejamos fortalecidos nesse momento, ousados nesse momento, e saiamos daqui querendo pregar a Tua palavra, querendo cumprir o Teu ID por onde a gente passar, meu Pai. Inunda-nos com o Teu Espírito, que as pessoas ao nosso redor vão olhar e falar: o que tem de diferente dessa pessoa? Eu quero lá conhecer, eu quero lá ver, porque o Espírito Santo vai estar visível dentro de nós. Espírito Santo, meu Deus, que a Tua igreja possa buscar o Teu Espírito, possa estar dando liberdade ao Teu Espírito para agir, meu Deus, que coisas sobrenaturais venham atuar em nossas vidas, meu Pai. Mas que para atuar esse sobrenatural, antes a gente precisa se santificar, meu Pai. Hoje nós aprendemos a importância, meu Deus, de apresentarmos ao Senhor santos por completo, meu Pai. E que esse seja o desejo da PIB do Ingá. Que esse seja o desejo de quem esteja nos ouvindo pelo YouTube, ser santo por completo. O Senhor tem nos chamado à santidade, e a PIB do Ingá tem respondido esse chamado de ser santo, de se santificar. Espírito Santo, que nesse momento o Senhor esteja sondando cada coração aqui, meu Pai. Vai lá no fundo, onde a gente tem encoberto muitas vezes, meu Pai, e mostra onde a gente tem errado, meu Deus. Mostra, meu Deus, mesmo que seja um mínimo detalhe. A gente não quer deixar esse mínimo detalhe passar, meu Pai. A gente quer ser santo por completo, ser separado por completo, meu Deus. Renunciar esse mundo por completo, meu Deus, para assim poder atuar como um agente útil para o Senhor, preparado para a boa obra que o Senhor tem para nós, meu Pai. Espírito Santo, meu Deus, que essa palavra não venha morrer em nossos corações, que venha entrar para um ouvido e sair para o outro, não, mas que venha fazer morada, Deus, verdadeira em nossas vidas, fazer morada em nossos corações, e que a gente venha colocar em prática, meu Deus. Espírito Santo, meu Deus, se alguém aqui não leu a palavra hoje vai chegar em casa e vai ler a palavra. Se alguém aqui não passou tempo de oração, hoje vai chegar em casa e vai investir tempo de oração. Se alguém aqui está longe de uma célula, está longe do tempo de comunhão com Deus, vai buscar hoje uma célula, porque a gente não pode lutar sozinho, e a gente precisa lutar junto, se esforçar junto, meu Deus. Espírito Santo, sabemos, ó Deus, que o inimigo tem atuado lá fora, e cada vez mais parece que ele não quer nem se esconder, ele quer se mostrar claramente, meu Deus. Mas declaramos que ele já está caído por terra, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Jesus tem pisado na cabeça dele, o poder de Jesus quebra o inimigo. Nós somos mais que vencedores por meio de quem nos amou primeiro, por meio de Jesus Cristo. A PIB do Ingá é vencedora sobre o inimigo. Os membros dessa igreja, quem está nos ouvindo pelo YouTube, é vencedor em nome de Jesus. É ungido pelo Senhor, e o inimigo não tem poder para tocar. Inimigo, pode bater em retirada, porque você já perdeu. Em nome de Jesus, seja repreendido de cada um nesse lugar. Espírito Santo, toma a vida de cada um por completo. Toma, Deus, cada um aqui, meu Deus, por completo, atuando da ponta da cabeça até a planta dos pés, meu Pai, porque sabemos que quando o Espírito Santo está, quando tem luz, a escuridão, o inimigo não pode nem chegar perto. Em nome de Jesus, meu Pai, é o clamor, Deus, creio que não só o meu clamor, meu Pai, mas é o clamor da Tua igreja, meu Pai. Nos leva em segurança até nossas casas, meu Pai, e traz-nos de volta, meu Pai, no sábado, Deus, para a nossa tarde missionária, e traz-nos também para o nosso domingo, Deus, onde vamos ouvir mais uma vez a Tua palavra. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Lindo Senhor.